Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Pode tirar o fundinho musical, tá? Obrigado. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 36. E o nosso tema hoje será fé dominical versus ateísmo semanal. E o que eu quero dizer com isso? Elevar o entendimento cristão que a fé em Deus ela precisa se concluir. Eu tenho dialogado muito com os pastores locais, né? Sou um pastor local, apesar da minha itinerância mundial. E desde que eu me converti, o meu diálogo ele é missional, ele é urbano, ele pega carona no que John Wesley falou no século XVII. A minha paróquia é o mundo. Onde tiver um problema, na verdade, existe uma grande oportunidade de fazer Jesus conhecido, de revelar a Jesus, seu evangelho, seu propósito. A religião, inclusive a religião evangélica, ela se torna, muitas vezes, uma alienação da realidade. Ela se torna um venha e nunca um envio. A maioria de nós, como instituições evangélicas, existem para que o pecador venha. E ela nunca treina, nem amadurece, nem emancipa os seus para que eles vão. No máximo que a gente acha que é o ID é tirar os instrumentos da igreja e levar para uma praça. Mas isso não é evangelismo, isso é culto. E aquele que não tem Deus, não entende. Imagina, alguém sem Deus, a unção pode tocar alguém. Por exemplo, a gente tirou tudo daqui, levou para uma praça, está lá tocando, o pastor está com o microfone. A unção pode fazer o trabalho? Obviamente, mas é culto. E essa não foi a ordenança de Jesus. Nem em Marcos 16, nem em Mateus capítulo 28 foi a ordenança do Senhor. E quem aqui é pastor sabe que na nossa Bíblia, em português, está um imperativo, ide. Mas quando a gente vai para os escritos originais, não há um imperativo, há um particípio verbal, não há tempo verbal, indo. E isso diz respeito ao quê? Se não é uma ordem imperativa da gente parar o que está fazendo para fazer algo, a gente precisa entender que o Senhor nos chamou para um estilo de vida. Enquanto vocês estiverem vivendo, enquanto vocês estiverem indo, trabalhando, casando, noivando, viajando, estudando, se formando, fazendo negócios, façam discípulos, curem enfermo, plante uma igreja. Porque, por exemplo, essa falta de entendimento, essa ignorância, fez a igreja criar uma classe que não existe biblicamente e um departamento que não deveria existir na igreja local. Que classe é essa? Os missionários. E que departamento é esse? Departamento de missões. O simples fato de uma igreja ter um departamento de missões está falando para o evangélico que missões é algo fora da sua rotina. Que se um dia ele desejar ser missionário, ele tem que parar tudo o que ele está fazendo e obedecer uma ordem imperativa. Por isso que ninguém quer ministério. Porque a falta de ensino está sugerindo que o ministério é um suicídio dos projetos da nossa vida. Preciso desistir de tudo para poder me apegar ao campo missionário.
E esse missionário, ele não existe biblicamente. Como disse Charles Spurgeon, há 200 anos atrás, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se há um missionário, ele é o cristão, e não uma classe super especial de cristão. Todo cristão é um missionário. A mãe é uma missionária. A dona de casa é um missionário. O Uber é um missionário. O pastor é um missionário. O padeiro é um missionário. O empresário, o goleiro, o contador, o advogado, o político, todo aquele que tem fé em Deus, através do seu Filho, Cristo Jesus, é um missionário. Nossa, aqui está um perdido. Deixa eu ligar lá para a minha igreja, para o pastor enviar um missionário aqui para resolver esse problema. O ID é para todo aquele que é discípulo de Jesus, sim ou não? Então assim, não, ó, que pena, eu só sou membro da igreja. Não posso testemunhar, não posso fazer nada aqui nessa situação. E nós chegamos, irmão, a essa tragédia, que é uma fé evangélica que nunca se conclui. Eu chamo sempre isso do hamster na gaiola, sabe? Já viu o hamster na rodinha da gaiola? Eu acho que ele acha que está chegando em algum lugar. Por isso ele fica ali, ó. Mas a gente está olhando e dizendo, será mesmo? Será que ele sabe? Assim, ó, ele fala, não, eu sei que é uma rodinha, eu estou só malhando. Ou ele acha que rodar aquilo ali vai impulsioná-lo a algum lugar. Assim estamos nós. Por isso, concentramos a nossa fé no domingo, mas excluímos a responsabilidade dessa fé durante a semana. Por isso que eu chamo de ateísmo semanal. Não, eu estou sem Deus e sem responsabilidade divina, cristocêntrica, espiritual, 6 dias da minha semana. Eu só sou responsável em ser um agente do céu no domingo. Então a fé evangélica também, ela não está se concluindo. Não fecha o entendimento. Fica um gap, fica algo aberto, não conclui. O que é fé em Deus? Olha que atraso de entendimento. A fé evangélica e o Deus evangélico hoje existe para resolver problema, resolver divórcio, curar enfermidade, pagar dívida. É por esses motivos que um evangélico hoje ele vai para a igreja. Por divórcio, dívida e enfermidade. Então eu posso dizer que parte significativa dos evangélicos só são evangélicos, mas não são discípulos. Eu sempre uso o exemplo dos 10 que foram curados por Jesus. Você já leu essa passagem? Quantos voltaram? Deus é bom? Deus é bom? Ele vai curar. Deus é bom? Ele vai restaurar. Deus é bom? Ele vai fazer. Mas só um está interessado em dar continuidade ao processo de cura. Só 1 em 10 quer ser discípulo. Só 1 em 10 não quer ser apenas membro da instituição ou da religião evangélica, que é uma bênção. Mas sozinho não é o reino. Sozinho não é a vontade plena de Deus. Quem nós somos, irmãos? Cristãos, aqueles que são acusados por semelhança. Não lembra de Pedro? Ele fala como ele. Ele anda como ele. Então, se ser cristão fosse crime, existem provas para te condenar? O Deus evangélico existe para resolver os problemas dos evangélicos. E quantos evangélicos querem resolver os problemas de Deus? Deus tem problema, pastor Anderson? Quem ama, está cheio de problema. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho.
Olha para o mundo. Se Deus tem problema, Deus está chorando com os que choram. Deus quer que aqueles que possuem fé nele sejam a intervenção dele aqui, nos problemas da vida real. Preguei semana passada, na Califórnia, sobre a parábola do bom samaritano. Jesus, não está explícito na Bíblia, mas se você for um bom observador bíblico, Jesus, assim, as pessoas inteligentes, geralmente elas são sarcásticas. E elas usam esse método socrático que o próprio Cristo usou, que é responder perguntas fazendo novas perguntas. Que você encurrala a pessoa. Quem te deu poder? Quem te deu autoridade? Batismo de João é de Deus ou dos homens? Ele não poderia responder, não, mas ele embute outra pergunta para querer, para desejar que a pessoa saia do raso e venha para o profundo. Parábola do filho pródigo, parábola do bom samaritano, é tudo metodologia sarcástica de Jesus para irritar religiosos e a religião. Então a parábola do filho pródigo para um judeu é o filho querendo a herança do pai vivo. Então o pai judeu, aspas, é obrigado pela sua tradição e o rigor de sua religião, que está centrada na figura paterna, considerar que aquele filho é simbolicamente morto. Como que o filho deseja a herança com o pai vivo? Em outras palavras, o filho desejou a morte do pai, desprezou o pai. Aí vem aquele que diz que é o filho de Deus, conta a parábola dizendo que o pai está interessado no retorno do filho, mesmo que o filho cheire a lama e queira comer comida de porcos, e mesmo assim, neguem isso a ele. Aí Jesus diz que o pai, que é Deus na parábola, se joga no abraço, aceitando o filho de volta. Por isso os religiosos da época de Jesus queriam matá-lo. Como assim? Como assim? E a parábola do filho pródigo é justamente essa, né? O samaritano, que é o mestiço, meio judeu, meio alguma coisa, pagã. João 4 fala sobre essa tensão cultural e teológica entre judeus e samaritanos que não se davam, e Jesus meio-dia dialogando com a samaritana no poço. Mas Jesus coloca as duas figuras centrais da religião judaica na parábola, que é o sacerdote e o levita. Hoje, para nós, para você entender melhor, Fernandinho e o pastor Silas Malafaia. E um gay. Foi isso, em outras palavras, que Jesus contou. O pastor está passando para ir para o culto. E a conclusão do culto dele está diante dele. O motivo pelo qual ele tem fé em Deus se colocou diante dele. Tudo aquilo que a palavra do Deus que ele crê ensina, tudo aquilo que a igreja que ele é pastor ensina, tudo aquilo que está no coração do Deus que ele adora, quer concluir a fé dele nesse problema. Aí o sacerdote olha e passa de largo. Pastor Anderson falou. O pastor Silas parou e disse: se eu cuidar desse problema, eu vou me atrasar para o culto. Deus me espera. Aí daqui a pouco vem o Fernandinho com a viola. E o cara lá. Aí o Fernandinho olha, para e diz: tem que louvar. Mas tudo aquilo que a gente veio fazer aqui, como eu sempre digo, é a mesma coisa que um carro foi fazer no posto de gasolina. Fazer o quê, irmão? Como eu sempre digo, o carro mora no posto, o destino do carro é o posto, passagem. O que espera o carro é um estilo de vida, que ele gaste todo o seu combustível no chão da vida.
Então Deus quer que os seus filhos passem pela igreja como a casa do combustível, a casa do pão, mas saiba, a sua fé vai se concluir nos 6 dias, talvez em mim, talvez no outro. Quais os 2 mandamentos da lei? Então no culto nós amamos quem? Mas na vida Deus é amado através de nós onde? No outro. Nos problemas. Problemas são chances. Problemas são oportunidades. Então, olha só. Nós estamos ocupados com Deus quando Deus também quer que a gente esteja ocupado com aquilo que Ele estaria ocupado. Então, Jesus fez o primeiro milagre num culto ou numa festa de casamento, tendo que tomar providências para que nem o noivo nem seus pais fossem envergonhados. Perguntaram para mim na caixinha do Instagram, o que Jesus quis ensinar transformando água em vinho? Nada. Por que crente tem que espiritualizar tudo? Não quis ensinar nada. O vinho acabou. O pai da noiva seria envergonhado. O casal seria envergonhado. Acabou. O problema está ali. Aí Jesus fala, o problema é uma chance. Perguntaram na mesma caixinha, pastor, por que sua barba é grande? Fez um voto? Não. Meu Deus. Sabe, por que tem que ter um enigma? Jesus quer, gente, uma vida simples. Por isso, assim, ó, Jesus poderia ser academicamente o melhor teólogo, sim ou não? Ele é a palavra. Aí ele veio falando, nós rai, nós vem, semente, agricultor, pão, videira, oliveira, machado. Por que, gente? Ele quer vida. Vida na vida. Ele poderia ser o complicador da teologia. E ele é o quê? A humanização da teologia. Como testemunhou João na sua primeira epístola, tudo que vimos, ouvimos, nossas mãos apalparam concernente ao verbo da vida. Então, tudo aquilo que é evangelho, você vê, ouve e toca. Qualquer coisa isolada desses 3 é erro. Se você só vê, ou ouve, ou só toca, está errado. Evangelho, você vê, ouve e toca. É ensinado, é testemunhado e é concretizado. Agora, quem de nós quer entender que Jesus, ao nos confrontar, judeus na época, evangélicos hoje, que o alvo da nossa fé é o outro? Que a fé precisa se concluir. Onde que ela vai chegar? Sabe, porque a gente está aqui, ó, casais em crise, achando que o mundo espiritual vai resolver problemas que são comportamentais e humanos. Está ali a pessoa passando fome, a gente diz é uma questão de fé, ore mais. E o Deus que é invisível está contando com o entendimento que nós nos reconheçamos como a parte visível dele. Ou seja, como eu sempre digo, Jesus é o cabeça, nós os membros, e a gente nunca viu uma cabeça andando sozinha por aí. Sim ou não? Ou seja, tu és os pés do teu Deus, tu és as mãos do teu Deus. Tu é a ação visível do teu Deus invisível. Sempre ensino isso aos homens. Ei, amadureça, se você não fizer, ninguém vai fazer. Porque se aquele que tem fé não está fazendo, aquele que não tem fé vai fazer. Porque trazendo essa questão do bom samaritano hoje para a figura que a igreja repele, vamos dizer, o homossexual. E aí? Sério que tu vai deixar as pedras falarem no teu lugar? Em outras palavras, Jesus dizendo assim, ó, quem você confronta está fazendo o que você deveria fazer. Quem você rejeita está fazendo o que você deveria fazer. E como filhos, não podemos aceitar isso. Eu não posso aceitar isso.
Você não pode aceitar isso. Mas talvez, como eu introduzi, a gente esteja ocupado demais, querendo que Deus resolva apenas os nossos problemas. E a gente não está interessado com os problemas dele, nem fazer tudo isso para a glória do seu nome. Usar a resolução desses problemas para a glória do nome dele. Sabe por quê, irmão? A gente vai dizer que falta tempo, falta recurso, é mentira e preguiça. Todas as profissões estão em todas as igrejas. Só falta boa vontade. Só falta, sabe, um simancol de dizer, verdade, hein? Jesus é o cabeça, eu sou um membro. Se a mão não fizer que sou eu, quem vai fazer? Não tem mão na cabeça. A cabeça está aqui no lugar correto. Então, qualquer boa fé de juntar todos os profissionais de uma igreja, nós já temos várias frentes de ação missional e social que a gente vai resolver. E como disse Paulo em uma de suas epístolas aos Coríntios, a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas fazem com que muitas ações de graça sejam dadas a Deus. Quem resolveu esse problema seu? A igreja. Louvado seja Jesus. Sem a gente convidar, como Jesus não convidava, Jesus não chamou ninguém para culto, percebeu? Já leu os evangelhos? Já leu os evangelhos, irmão? Onde que está escrito que Jesus chamou alguém para ir para a igreja? Para um culto? Ele dizia assim, ó, não diga que fui eu que curei. No outro dia, uma testemunha, a samaritana levou a cidade Sicá inteira. Ele não pediu. Por quê, irmão? Quem é curado é grato. Então, se você faz o que você deveria, mesmo que você não chame, no outro dia, aquela pessoa que você abençoou pode ter levado 5, 10, 20. Mas sabe, nós pastores, nós não podemos ficar contentes com essa mentira, essa farsa do século XXI. Que mentira, pastor? Migração por descontentamento do berçário gospel. Não gostei dessa igreja. Aí tem um cardápio de igreja, principalmente as church por aí, que sai abrindo igreja igual franquia, atropelando um monte de processo de pastor sério. Aí ninguém está mais evangelizando, ninguém está mais convertendo, ninguém está mais batizando, e a pessoa ousa dizer, minha igreja é relevante. Não é não. Não é não. Quantos batismos você fez? Você pegou crentes descontentes, crentes imaturos, crentes que gostam de uma onda. E os discípulos? E o discipulado verdadeiro e bíblico? Porque para mim, tá? Um crente só congrega onde seu rei ordena e só sai quando esse senhor ordena. Mas hoje, século XXI, é o test drive congregacional, que faz com que a gente não chegue em lugar nenhum. Migração não é crescimento. Crescimento é o quê? A gente imitar Jesus. Voltando ao diálogo com os pastores. Olha, pastor Anderson, eu acho muitas das suas ações ousadas e perigosas. Cuidado com isso. Ô, querido, eu me esforço para me conectar ao coração dos pastores, mas eu falo, eu não posso pedir perdão, eu sou imitador de Jesus. O Deus perfeito, habitando no céu perfeito, saindo de sua posição para fazer o quê? Mergulhar nos problemas. Ele sai do céu para vir. Falei, não vou ficar aqui no meu púlpito esperando que a cidade venha. Não vou. Eu vou ser visto pela cidade em festa estranha com gente esquisita. Como cantava Renato Russo, lembra? Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Mas olha só, sem essa clareza bíblica, a gente quer ser luz na luz, sal no sal. Não faz sentido. E cada um de nós tem um campo missionário. Eu tenho o meu. Sempre tento explicar, olha, não espere de mim como pastor o que você vai colher no Lucinho, o que você vai colher no Cláudio Duarte, o que você vai colher no pastor Silas Malafaia. Cada um tem sua seara. Uma das searas
relevante do pastor Silas é o quê? Todos sabemos. O meio político. Sim ou não? Por que que ele dá pancada nesses juízes aí e não dá nada? Porque ele tem moral nos bastidores. Ele é pastor nesses bastidores. Ele só fala o que ele está falando porque ele está resguardado. Você tem o seu, eu tenho o meu. Peguei minha moto. Aí quando eu peguei, os motoclubes cristãos. Vem pro nosso motoclube, Esquadrão de Cristo, Cruz não sei o quê, os missionários, Disciple dos Estados Unidos. Aí é top, né? Eu acho que eu vou entrar num cristão. Vou não. Por quê? Já tô rodeado de crente, moço. 24 horas por dia. Crente, nébias, xeramanaia, tá repreendido, varão, vaso, varoa. Eu falo bem assim, um crente que se preza é rodeado de quê, irmão? Problema. Aí eu fui lá e entrei no motoclube secular. Que tá presente de quê, irmão? Um pastor. Um crente, entendeu? Aí os caras, meu Deus, eu não acredito. Aí eu falei, não, que preguiça. Que preguiça de ter que explicar o óbvio. Mateus 5,13, ei, vocês são luz do mundo. O problema, irmão, vamos lá, com isso eu não estou dizendo bem assim, estou quebrando protocolos e estou julgando que todo mundo é maduro para todas as coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou falando a partir da responsabilidade que a igreja e os pastores têm de ensinar. Amadurecer o povo. Porque, por exemplo, nós focamos no poder do pecado e nós focamos no poder do mundo. Por isso que a gente tem uma fé escapista. Estamos indo para o céu, deixa o mundo pegar fogo, ok? Mas a gente não ensinou o amor leal e profundo a Jesus. A gente ensinou que o mundo é forte. A gente ensinou que o pecado é forte. O que a gente não ensinou? Que nada pode nos arrebatar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente não ensinou que os cristãos podem trabalhar para a glória de Deus. Por isso que eu sou empresário no Brasil também. Minhas piores experiências são com quem? Crente. Sim, eu surtei mesmo, de demitir uma equipe toda por WhatsApp. Irmão, amanhã nem apareça, eu não quero ver a cara de vocês. Meu Deus, o pastor surtou. Minha esposa, o que foi? Eu falei, eu acho que assim, parece que os anúncios que eu tenho que fazer futuramente é contrato, designer gráfico, pré-requisitos, formação na área, ser satanista ou ser ateu. Porque assim, a gente quer honrar os irmãos. A gente quer, sabe, honrar os irmãos. E os irmãos estão fazendo um péssimo trabalho. Os irmãos estão aproveitando da boa fé dos empregadores, que são cristãos. Não vou. Estou gripado. Assim, o pastor que me formou, tá? Para você pode achar radical. O pastor que me formou é o seguinte. Deus me deu uma visão e pedindo demissão do emprego, indo servir a igreja. De 8 a meio-dia, 14 a 18. Sem receber nada. Cheguei pro pastor e falei, Jesus falou. Ele, que bom. Então, tem regra, é assim, assado. Aí minha esposa ficou grávida do primeiro filho. Aí eu cheguei pro pastor dizendo, amanhã eu não venho, tá? Vou levar minha esposa pro pré-natal. Aí ele falou, gravidez é deficiência? Com essas palavras. Não. Ela tá podendo andar? Tá. Então, se não tiver amanhã aqui 8 horas, não volte no outro dia. Porque isso que você quer fazer com a igreja, você não faria num trabalho secular. E eu não estou formando menino, estou formando homem. Fala isso, um pastor falar um trem desse hoje, pra você ver. Sabe? Primeira coisa é fazer a postagem, mandar pro jornal, discurso de ódio, opressão, violência psicológica. No Brasil é crime, vocês aí? Me senti oprimido. Vai lá e denuncia. Confronto eclesiástico, o cara foi e processou o pastor. Porque o pastor cumpriu Mateus 18. Vá até teu irmão, não ouviu, 2 testemunhas, não ouviu, expõe a igreja. O pastor expôs o irmão,
E o irmão foi lá e denunciou o pastor e ganhou na justiça. Por quê? Nós, principalmente nós pastores, estamos impedindo o povo de Deus a um processo de amadurecimento. Se eu ensinar, vou perder. Não. Para entrar no reino, o cálculo tem que ser feito. Calcula antes. Não calcula depois. Jesus falou bem assim, se entrou no reino, não fez o cálculo e a construção parar pela metade, vai ser envergonhado. Calcula antes. Um pastor em Portugal cancelou uma agenda comigo, né? Aí o anfitrião falou, por que o senhor está cancelando a agenda com o pastor Anderson? Não, porque ele é muito sim, sim, não, não. Aí o anfitrião falou, mas, pastor, não é o que está escrito? O que o senhor queria? Um ministério de um pastor que fosse talvez? Porque parece que desde o church, a igreja entrou num processo estranho. A igreja virou church e Jesus virou você nas músicas, acabou. Na sociedade, tiraram a havaiana da mão da mãe, do pai e da avó. E o metiolate parou de arder. Na igreja, pintou de preto, chamou de church e Jesus você. Não estou culpando esses processos, mas começou tudo a dar errado. E o que a gente tem que fazer? Voltar a pregar o óbvio. O que a gente veio buscar no domingo numa igreja, o que você vai buscar domingo na sua igreja local, precisa se concluir, varão, segunda, varoa, na terça. Seja o que for que você esteja fazendo, a fé em Deus tem um processo conclusivo. Deus não está carente. Se a gente não entender que a fé evangélica tem conclusão, a gente acha que ele existe para resolver os problemas e a gente adora ele porque ele está carente. E Paulo, em suas epístolas, está cheio de versos sobre isso. Até que, né? Lembra lá, Efésios 4? Lembra? Dos dons do ministério? Até que, ou seja, irmão, Deus deu dons à igreja, a palavra a nós, o Espírito para habitar em nós. Para quê, irmão? Ele está visualizando a conclusão de um processo. Está lá em Efésios 4, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à plena estatura de varão perfeito. Obviamente que o até que de cada um de nós é diferente. O até que do apóstolo Paulo é quase que imediato. O teu até que 2 dias, o até que do outro 7, o até que do outro 6 meses, o até que do outro 3 anos. Mas tem sim. O foco do evangelho é dar uma conclusão à sua fé. Até que cheguemos a uma estatura completa. Teleios ou pleroma. Encher o copo. Transbordar o copo. Por isso a gente tem medo do mundo, porque a gente está meio cheio. Ou vazio, ou meio vazio. Eu sempre gosto da frase de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, para os católicos: ame a Deus e faça o que você quiser. E quando a gente está na imaturidade, a gente não vê a beleza e a profundidade. Então, pastor, ele disse para a gente fazer qualquer coisa. Não, ele mandou você amar a Deus. E depois que você ama a Deus, você sai do raso, vai para o profundo, o paladar refina, varoa. Uai, amar a Deus é o quê? Aceitar que Deus põe uma mesa, te convida pelo nome de filho, coloca você para sentar, serve você com as iguarias da eternidade,
apurou teu paladar. Quem comeu na mesa de Deus come qualquer coisa? O verdadeiro crente, quando se desvia, irmão, ele nunca se torna ímpio. Ele nunca peca em paz. Ele está lá na mesa do bar, sofrendo, bebendo pela metade. Ele está lá pecando pela metade. É o pecador com pudor. Peca com pudor. Peca com culpa de consciência. A gente está com medo do mundo e do pecado porque a gente não está cheio. Ah, se eu viajar a trabalho para outra cidade, eu vou trair minha esposa. Ela não está comigo? Mentira do diabo, mentira da tua infantilidade. Porque se tu estiver cheio, tu não é fiel porque é vigiado. Porque se a tua fidelidade é fidelidade monitorada, não é fidelidade. Ah, meu marido está com segredinhos no celular, arrumei a senha. E daí? Coagir o outro a ser fiel? Fidelidade é uma manifestação da nova natureza e não uma manifestação de vigilância. Quem aprende a pecar, peca de qualquer jeito, irmão. Uma hora ele consegue dar vazão, ela consegue dar vazão ao pecado. A pergunta é, você está cheio? Porque como a Bíblia diz, né? Para quem está com fome, até o amargo é doce. Então a questão não é o que o mundo pode fazer, o que o pecado pode fazer. É o que Deus começou a fazer em mim e em você. Vou ficar 35 dias pregando na América para poder não voltar em 2024. Eu já fiz tudo de uma vez. 35 dias sem a minha esposa. Eu sou obrigado a pecar porque ela não está do meu lado? Sou? Posso me justificar dizendo, ela não está aqui? Estou sozinho no hotel? Não. Porque a discussão não é a geografia que eu me encontro ou a companhia que está ao meu lado, mas o reconhecimento da habitação que há em mim, e essa habitação em Cristo Jesus inaugura um novo tempo diferente do tempo da lei. Que tempo é esse? Na lei eu ia para o culto, na lei eu entrava na presença. Em Cristo Jesus eu estou em culto, em Cristo Jesus eu estou na presença. Então em Jesus Senhor, eu estou entrando em tua presença. Não, Jesus rasgou o véu e me colocou na presença. Jesus acabou com o culto do templo físico e me colocou em culto, fazendo de mim o templo do Senhor. Por que a gente está com medo do mundo e do pecado? Porque talvez a gente saiba que a gente não é a morada do Espírito Santo, mas a pousada dele. Não tem compromisso semanal com essa verdade e vem para o culto para sentir o quê? Os arrepios, umas profecias, uma mão na cabeça, eis que o Senhor te diz. E daí? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada e não bola de cristal. E hoje o povo está buscando igreja e culto para adivinhação, feitiçaria, bola de cristal. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os teus pés, ou seja, tem que caminhar, tem que viver. Mas hoje a gente vai para a igreja para quê? Para chamar a adivinhação de profecia. E profecia, segundo a Bíblia no Novo Testamento, é consolar, exortar e edificar. Ou seja, tudo que é profetizado está conectado com a comunhão que a pessoa já tem. O que é exortar? Trazer para perto. Então, assim, um profeta bíblico, neotestamentário. Ei, fica firme. Deus te viu aquele dia na madrugada orando, está perto. E não tipo, eu sei o número do teu CPF. E daí? Um delegado é meu discípulo, ele falou que existem, pastor, quadrilhas especializadas. Olha só, qualquer pessoa hoje no Brasil abre uma igreja. A pessoa é um maníaco, um tarado, um estelionatário,
e sabe que o povo de Deus é bobo porque quer ser evangélico e não quer ser discípulo. Porque discípulo é norteado pelo quê? Está escrito. Está escrito. Se um profeta não começa com a Bíblia, começa com um dom, não é de Deus, moço. Porque o verdadeiro dom, ele emana de onde? A verdadeira profecia emana de onde? Da palavra. Aí a pessoa abre uma igreja. Não, desculpa, perdão. Abriu um galpão e abriu uma instituição religiosa evangélica, concebida pelo Estado. Igreja é outra coisa. Igual esses dias, noticiaram, funkeira compra igreja para pastora. Galpão. Igreja é outra coisa. Aí essa quadrilha, segundo esse delegado, vai lá, se especializa, a igreja convida, a quadrilha vai lá com os hackers, pega 10 pessoas daquela igreja, mapeia a vida. Eu já ajudei a prender pedófilo, existe uma inteligência. Então eu pego um nome, ou um número de documento, ou um número de celular, entrego para uma pessoa, ela hackeia tudo e passa as informações. Aí chega o Xeramanaia, sabendo que ele vai falar o que ele quiser como adivinhação, o povo é bobo, não está norteado pela Bíblia, e diz, Deus está me mostrando Joana, mãe do Wallace. Mas foi o hacker que passou. Aí a pessoa... E daí que uma pessoa adivinha o teu nome? Deus está me falando que tem alguém com dor de cabeça. Qual a possibilidade de um de vocês estar com dor de cabeça? Entendeu? Deus está me mostrando que seu aluguel está atrasado. Qual a possibilidade? Deus está falando que o nome de sua mãe é Maria. Qual a possibilidade daqui ter 5 filhos de Maria? Por isso que eu digo, pastor, aquele cara é profeta, adivinha CPF. Eu falo, deixa de ser bobo. Só é de Deus se ele adivinhar o CPF e saber o que você deve pagar. Aí é de Deus. Fala, o CPF é tal. Você está devendo no Brasil 37 mil reais e eis que o Senhor te diz, eu vou pagar. Aí você fala, esse é o profeta. Mas o cara tá lá, hackeou, falou o número do CPF e a pessoa... Não. Sendo que a profecia tem função de quê? Trazer para perto aquilo que o teu pai falou no secreto da tua comunhão. Edificar, exortar, consolar. Ou seja, é um bálsamo do pai dizendo, ei, meu filho, minha filha, fique em paz, está perto, é assim, é assado. Essa é a função. Não, mas vem, ou é esses do Pix, ou aqueles apocalípticos, entendeu? E Deus vai prostrar. Aí muda a voz, né? Meu Deus. Ou assim, ou ganha iludindo, ou ganha pelo terror da condenação. Porque Deus está me mostrando 10 pessoas que vai ofertar hoje $2.000. Senão o diabo vai. Aí o povo vai lá e... Aí você fala, tem um missionário aqui que a igreja está mantendo na África, a gente dá 50 centavos de dólar, $2. Entendeu? Paulo disse, a gente vai ser atraído pela própria cobiça quando não é discípulo. Vem para a igreja para ouvir o que quer. E o diabo é bom nisso. Ele só gosta de ouvir o que ele gosta. Você não tem que ouvir o que você gosta. Você tem que ouvir o que te edifica, o que transforma a tua vida. Por isso que eu sempre digo, o pastor não tem que ter compromisso com o conceito de culto bom do crente Nutella do século XXI. Porque assim, irmão, vamos lá. Se é uma palestra, pode ser boa ou ruim. Se é culto, é culto. E você não é o adorado. Então você não tem autoridade nenhuma para dizer gostei. Não é para você? É culto. Ou você é Deus, ou foi para você. É por você que a gente está reunido aqui. Então, culto bom
Não é culto que o pessoal, gostei, hein? Por quê? Se tu gostou mesmo de sair feliz, foi sobre o teu ego, tua vaidade, tua arrogância, tua carnalidade, tua natureza adâmica. Culto bom mesmo, por mais que a gente fala, foi bom, quando o crente verdadeiro, que não é o crente Nutella, diz foi bom, ele diz foi bom assumindo que aquele culto deixou ele em crise. Por quê, irmão? Culto bom é culto que mexe com o crente, mostrando para o crente que mesmo ele sendo bom, ainda está muito ruim, está muito longe. Por quê? A gente vem para a igreja para confrontar uma vida perfeita, que é Jesus, com uma vida imperfeita, que é a sua. A gente vem para a igreja para pegar um lugar perfeito, que é o céu, e confrontar um lugar imperfeito, que é a terra. Como que a gente pode sair feliz do culto? Que a gente sabe que mentiu, deu dedo, brigou no trânsito, brigou com a esposa. Sabe? Não tem como. Não tem como. Porque a mensagem perfeita vai mexer com as estruturas de um povo imperfeito ou que está em aperfeiçoamento. Foi uma bênção o culto. Qual versículo foi pregado? Não sei. Foi uma bênção o culto. Até profetizaram para mim o que foi dito. Não lembro, mas eu me arrepiei. Chorei, caí. Aí Paulo diz aos Tessalonicenses, na primeira carta, que a gente deve não desprezar a profecia, julgá-la e reter o que é bom. Olha que coisa extraordinária. Ele diz, não despreze os dons e não despreze as profecias. Deixa fluir. Mas você ouve isso com calma, racionalidade, porque você vai julgar aquilo por meio da palavra e da sua comunhão. Se aquilo que for dito não estiver em conexão com a palavra e com tua comunhão, não julgue o profeta, julgue a profecia e só fique com aquilo que é bom. Aí você chega assim, amém, irmão, amém, tchau, Deus abençoe, entendeu? Até para o profeta se ligar. Porque Paulo também diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, profetas podem se empolgar. Misturar o que Deus diz com percepções humanas. Quem aqui segue nosso ministério já viu o testemunho que eu conto de uma senhorinha pastora que profetizou que eu ia ficar leproso para as tatuagens sair? Quem já viu essa história? Uma irmã aqui, Vai. Ela profetizou isso tem 20 anos, está aqui. Por quê? O espírito do profeta está sujeito a ele. Ela pega sua formação cultural, sua percepção teológica, se formou ou não, se leu ou não, né? Aí junta tudo com sua construção de vida. Há 50 anos, isso aqui era total sinônimo de marginalidade, tá? Hoje já tem vários outros significados culturais. Aí ela disse que era o mistério de Naamã. E para quem ouviu, você lembra que eu falei assim, eu fui na igreja dela, que um irmão me chamou para instalar um ventilador, que fazia muito calor. Aí eu tô lá assim, Aí quando eu olho o Xeramaná lá atrás, ela profetizando para o meu amigo, que ela viu um carro importado, viagem para a Europa, para os Estados Unidos, e ele chorando. E eu aqui dizendo, Senhor, eu não quero profecia hoje não. Porque assim, eu percebi uma igreja humilde, de bairro, de madeira, uma pastora extremamente pentecostal, sem nenhum freio teológico, racional. Só o Xeramaná que ela tinha, ok? E eu falei, para um relacionamento com uma pessoa culturalmente como eu, vai ser difícil para ela. Então ela pega toda a vida dela e acha que Deus falou. Aí ela vai chegando perto e eu falei, Jesus, eu te implorei que ela não venha, eu não quero profecia. Aí ela veio. Conhece o mistério de Naamã? Conhece Naamã? Sim, pastor, eu conheço. Conhece o mistério de Naamã? Conheço, pastor, o mistério de Naamã. Quantos meses ele ficou leproso? Quantas vezes ele desceu nas águas? 7, pastora. É isso que o Senhor te diz.
É isso que eu vejo. Mas o mais interessante, né? Quando a pessoa diz assim, é isso que eu vejo. Parece que a pessoa não está vendo nada dela mesma. Que às vezes você vai olhar de volta a vida da pessoa e a vida da pessoa está mais difícil que a nossa. Aí ela vê tudo, como se fosse fácil, né? É isso que eu estou vendo, é isso que o Senhor me diz. E por que tu não está vendo a tua vida? E por que o Senhor não está dizendo sobre tua própria vida? Por que tu não vê o número da Mega Sena e pega o dinheiro e ajuda missionários? Não é? Tu vai ficar leproso 7 meses. Da ponta do teu dedo até o último fio de cabelo, tu vai virar uma ferida viva que o teu corpo gruda no lençol quando tu for dormir à noite. Aí eu pensando assim, olhando, estatalado, dizendo, meu Deus, que radicalidade, né? Para um Deus que é amor, né? Tipo, ô louco. Tipo assim, ó. E depois de 7 meses, todo ferido o teu corpo, quando tu for tomar um banho, tua pele toda vai cair, e eis que vai nascer uma nova pele, branca e rosada, como o bumbum de um bebê. Tu recebe, irmão? Aí eu assim, ó, eu diante dela, e o irmão aqui chorando, porque, sabe, Estados Unidos, Europa, carro importado, vai casar com não sei quem, e ele todo feliz. Ele do meu lado assim, tu recebes? Aí na minha cabeça, a Bíblia manda honrar os cabelos brancos. Meu Deus, como eu vou me posicionar sem desrespeitar? Aí firme de louco, né? Amém, pastor, amém. Outro dia a gente se vê. Aí fui saindo com o irmão. Aí o irmão falou, oxe, por que tu não recebeu a profecia? Eu falei, porque ela acabou com a minha vida, só tu que foi para cima, eu fui para baixo. Vai. Tem nenhuma bicicleta, tipo, tu vai virar uma lepra e Deus vai te dar uma bicicleta. Acabou com a minha vida. Mas eu expliquei para ele, varão, eu acordei hoje cedo, adorei ler a Bíblia. Ele não poderia ter falado comigo, Vaso? Ele criou o universo. Ele sustenta o sol, a lua, sem renovar contrato. O sol e a lua nascem e se põem pela ordem da palavra dele. Se a minha aparência é um problema para ele, eu não posso acordar sem, ele não pode tocar assim, sabe? Eu não posso estar no banho daquela... Eu já vi testemunho de ex-presidiário, sabe, com tatuagem que matou policial. O cara foi tomar banho, quando olhou a tatuagem não estava lá. Aí eu falei bem assim, ó, o Deus que criou o universo, varão, tem maneiras mais sábias de resolver problemas como esse, tá? Mas para o irmão fazia todo sentido. Por quê? Ele não quer concluir o processo da vida dele, e agora eu vou para a palavra. O processo é concluído com o quê, irmão? Bíblia, comunhão, adoração, santificação. O copo só vai encher se a gente obedecer tudo aquilo que a Bíblia nos mandou. Congregar, adorar, jejuar, meditar, ler a Bíblia, prestar contas, se submeter a uma igreja local e um corpo pastoral sério, dizimar, ofertar, cuidar dos vulneráveis, pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. Aí o copo vai encher, Vaso. Qualquer coisa só não enche o copo. Sou fiel à igreja, não falta um culto. Só isso não enche o copo. Porque a igreja também pode estar cheia de pessoas vazias. Eu sempre uso esse comparativo do casamento. Os meus pais têm 40 anos de casamento. Não divorciar não é a mesma coisa de plenitude marital. A gente pode estar casado há muito tempo por qualquer outro motivo, inclusive tolerância. Plenitude é outra coisa. João 10, o Senhor disse que veio nos conceder vida, e vida em quê? Obrigado. Abundância. Abundância. Então, se a gente é bom em um assunto do reino, a gente tem que buscar ser bom em todos os outros. Crescer naquilo que não temos. Amadurecer aquilo que ainda está imaturo. Mas parece que para nós,
principalmente para nós brasileiros, geralmente é bom depender do que protagonizar. Parece que a gente sempre quer ficar na posição fetal, na defensiva, sabe? Nunca quer sair daquele lugar para transbordar e protagonizar. Isso envolve uma profunda responsabilidade. Prosperar financeiramente, a gente vai ver biblicamente, inclui inúmeras responsabilidades. Ter um ministério, crescer em unção, crescer em conhecimento. A Bíblia diz que quem decidiu ensinar é digno de duplo juízo. Tudo que é crescimento é acompanhado de responsabilidade. Um atleta de arte marcial, por mais inocente que seja, eu treino boxe, eu treino jiu-jitsu. Se você banalmente for visto numa briga com alguém e aquela pessoa vier se ferir, se machucar gravemente, você está em maus lençóis, não por causa da briga, mas porque aquilo que você sabe é uma arma branca. Se você sabe uma luta, você tem 1000 passos à frente de uma pessoa leiga. Então não é uma briga, é uma tentativa de homicídio. Se você se excedeu e não está exercendo só apenas legítima defesa. Então você vê, conhecimento, habilidade, prosperidade é acompanhado de responsabilidade. Você está aqui, irmão? Agora vamos para a palavra. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês, porém considere isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas acontecerá, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora por vir, começará a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu amo o que começa a ser dito no 25, porque ele é seguido de algumas parábolas. A primeira dele, das 10 virgens, que são as amigas da noiva, né? O noivo não casaria com as 10. As 10 são as amigas que preparam a noiva do noivo para o casamento. 5 prudentes, 5 imprudentes. Na visita do noivo, agora o casamento. 5 estão com azeite e lâmpada, fogo. As outras não. Isso fala do quê? Paixão, fervor, expectativa. O que eu quero? O que eu espero? A segunda parábola é dos talentos, que não é sobre habilidade, é sobre dinheiro. Talento aqui, no contexto bíblico, é uma medida monetária por meio do peso, de 33 a 35 quilos de prata, de ouro, de cobre. Era a medida monetária de avaliar algo. E, por fim, um grande julgamento separando ovelhas de bodes. Eu não vou ler o 25, é o dever de casa para cada um de nós, mas a partir do 31, Jesus começa a dividir
à direita, ovelhas, à esquerda, bode, a partir do fator do culto semanal. Eu estava preso, nu, faminto. Os da direita, que são as ovelhas, falaram: vocês me alimentaram, me visitaram e me vestiram, me alimentaram. À esquerda, vocês não fizeram. Os dois grupos não sabiam quando fizeram ou não fizeram. As ovelhas falaram: quando foi que a gente fez isso pelo Senhor? Os bodes falaram: quando foi que não fizemos pelo Senhor? E o Senhor disse: quando deixaram de fazer, ou quando fizeram por um dos pequeninos, a mim fizeram. Ou seja, eu volto ao que eu disse no início. Culto é para amar Deus em Deus. Vida é para amar o que Jesus amaria se estivesse no seu lugar. É amar a Deus no outro. Mas, presta atenção, os dois grupos sofrem de amnésia, porque tanto o caráter do reino de Deus, quanto o caráter do reino das trevas, pode se tornar caráter e conduta sem que a gente perceba. Você pode ser tão do reino, tão bondoso, não bom, bondoso. Bom, Jesus falou que só o Pai, né? Bondoso, né? Um pouquinho do teu Pai, mas não teu Pai na totalidade. E não perceber. E você pode ser mau ou negligente e também não perceber. Irmão, a gente está muito mal na fita. Sabe por quê? Porque a gente não aceitou como evangélico o fato que omissão está no mesmo nível do pecado da ação. Por isso a gente fala: eu não estou em pecado, é alguém que está em pecado. Aí eu sempre pergunto: irmãos, porque para a maioria de nós, eu estou usando a figura do gay, sabe, por nenhum outro motivo. É porque assim, a gente faz, sei lá, um texto maravilhoso. Se tiver a palavra gay no meio, o crente trava. É o que trava a maioria dos evangélicos, é o pecado do outro. Estou mentindo? Vamos lá, nesse comparativo, da gente não perceber as nossas omissões. Se o gay deixa de existir, a gente se torna santo? Então o que tem a ver o pecado de um com o pecado do outro? Estou falando do nosso ponto cego, que a gente mata o motociclista se não perceber, né? A gente está, e não percebe o pecado da omissão. Por exemplo, o casal evangélico, hétero, que está posicionado e deve estar posicionado sim contra os pecados do mundo, e aqueles que se voltam contra Deus, contra a palavra, tem que estar posicionado. Não estou amenizando isso. A gente tem que dizer para o mundo: arrependa-se. A gente tem que dizer: a homossexualidade é pecado, sim. Ok? Mas a gente tem que perguntar para aquele que está dizendo para o homossexual sobre o pecado dele: onde está a sua santidade? Porque condenar o pecado do outro não te torna santo imediatamente. Porque o que diz a palavra lá em Hebreus? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o outro está em pecado? Ok. E você está em santidade? É uma reflexão honesta que tem que se fazer. Senão a gente vira os fariseus, guardiões no início, né, naquele silêncio intertestamentário, 300 a 400 anos que Deus fica em silêncio, vem os fariseus como guardião, mantenedores do fervor teológico, enquanto Deus não voltava a falar. Mas o que era bom se tornou ruim. Por quê? Eles ficaram orgulhosos que eram os guardiões do silêncio teológico de Deus, não viveram a palavra, não entraram no reino e viraram vigilantes da salvação do outro. Ou seja, não concluíram, que é para concluir. Aí não conclui e fica na porta. Ei, irmão, com esse batom aí não vai não, hein? Ei, irmão, com essa barba desse tamanho não entra, hein? Ei, irmão, não sei o quê, hein? Porque o mais interessante, quando a gente não cresce, é que a gente, quem aqui é pentecostal, neopentecostal, olha,
A evidência de ser cheio do Espírito Santo é orar em outras línguas. Vários versículos bíblicos reforçam esse acompanhamento. Ok, não é o objeto da discussão. Mas a minha provocação é, se é o Espírito Santo que trouxe a evidência de tu estar cheio do Espírito para falar em outras línguas, por que o mesmo Espírito não fecha a tua boca para fofoca? Porque o mesmo Espírito não te dá o domínio próprio para fechar a língua naquilo que não se deve falar. Então fala em línguas e não controla ela. Fala em línguas estranhas e não controla o português. A maior evidência de ser cheio do Espírito Santo nem é fluir em dom, é ter o caráter de Jesus, é ter o fruto do Espírito. Por exemplo, o pastor John Piper, aqui americano, é batista, calvinista ele. E ele acha lindo o dom de línguas. E ele implorou a Deus, até que um dia Deus falou com ele. Imagina um calvinista falando isso. Deus falou, eu não vou te dar o dom de línguas porque eu te dei o dom de pastorear teologicamente a quem eu dei o dom. Sua missão é equilibrar o povo que tem um dom, não vou te dar o dom. Ou seja, ele escreve muito sobre o hedonismo cristão, de ter paixão em Jesus. Você pega esse velhinho, eu amo ele. Ele não pega assim com o microfone na mão, ele bota aqui o headset e ele é apaixonado, gesticula por Jesus, cheio de amor. Aí eu vou dizer que ele não é cheio do Espírito porque não ora em línguas? Mas ele está cheio do fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus nele. Talvez essa é a grande tragédia do cristianismo moderno. Muito dom, pouco caráter. Pode perceber que quando um pastor cai, tem mais dom do que palavra. É para juntar os dois. Tem muita palavra? Traz um foguinho. Tem muito fogo? Traz a palavra. Todo extremo, toda beira é abismo. Muito dom, vai cair. Muita palavra, vai virar um geladeiriano. Que não é o foco do evangelho. Então a gente sempre tem o quê? Se a gente quer concluir a nossa fé, correr atrás do que não temos. Eu tenho facilidade com o mundo espiritual. Vai buscar uma teologia saudável. Tenho facilidade com os livros, vai buscar fervor espiritual. Tenho facilidade com finanças. Olha que armadilha. Um coach famoso que eu fico zoando nas minhas redes sociais, ele fala do resultado. Não, eu tenho resultado. Quem é esse pastor que tatuou a cara para falar de mim? Aí eu mandei uma que ele ficou igual o Chaves, sabe? Eu falei bem assim, ó, se resultado é a aprovação de Deus, Satanás tem a terça parte dos anjos e continua um demônio. A pessoa diz assim, ó, é de Deus, por quê? Tá dando dinheiro. Oxi, quem negociou Jesus foi Judas, macho. Por quê? Se a gente tiver Jesus, dinheiro vem. Agora, se a gente tiver dinheiro e não tiver Jesus, o que a gente faz? Então, eu sempre digo, o problema do pobre se resolve como? Buscando dinheiro. E ele vem, se os princípios são cumpridos, se você ama Jesus de fato e quer também glorificar o propósito dele. Agora, o problema do rico que não tem Jesus. Olha o Japão, a maior tecnologia do mundo e um dos maiores índices de autoextermínio entre os jovens. Então a gente tem que ter medo. Nossa, eu sou bom em unção. Não fique soberbo igual o coach. Fique com medo. Medo santo. Tem compaixão de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, sabe? Eu toco e é curado. Eu vejo anjo. Eu vejo demônio. Trema. Porque não é para você. Não é seu. É para servir. Não é para ser assim, ó. Olha como eu sou, sabe? Se tem o toque de Midas, capacidade de tocar e prosperar, tenha medo. Por quê? Tudo vai passar, você vai morrer, vai ficar aí. Jesus falou em Lucas 12, o que você construiu vai ficar para quem? Ou seja, todo dom e toda facilidade que a gente tem é para algo maior que nós. Que é o quê, irmão? Jesus, a glória dele, a obra dele, o outro, quem sofre, os irmãos.
Tem um velhinho aqui nos Estados Unidos, dessas franquias de aeroporto, sei o que, free. O velhinho trabalhou a vida inteira, chegou na casa dos bilhões, pegou a velhinha dele, a cremosa dele, 80 e poucos anos, já perto de 90, dizendo, eu fiz os cálculos, precisamos de 12 milhões de dólares para terminar a vida com dignidade. Então, já reservei, falei com os sócios, falei com a administração das empresas e sobrou tantos bilhões para a gente começar a sentar e decidir como redistribuir para instituições, universidades, agências missionárias e igrejas. Por quê? Então, ele entendeu que tudo que ele construiu financeiramente foi o dom de socorro. Está lá também, em Romanos 14, 1 Coríntios 12. São todos apóstolos? Todos curam? Todos oram em línguas? E ali ele fala do dom de quê? Socorros. Que o cara não sabe abrir a boca para falar, Deus é bom. Mas é cada ideia mirabolante que vem na cabeça que no dia seguinte vira milhões. Dom de Deus. Para movimentar a vontade dele aqui na terra. Porque o Senhor não é anti-prosperidade. O Senhor só quer uma prosperidade com propósito. Eu não sou 100% a favor do franciscanismo que os apóstolos viveram. Por quê? Na hora de pagar o funeral de Jesus, nenhum dos 12 tinha grana. Você lê Bíblia, irmão? Aí está escrito assim, a Bíblia fez questão de escrever isso. Ó. E um discípulo rico de Jesus, vindo de Arimateia, chamado José, primeiro pegou o corpo, fez um acordo político, era conhecido politicamente. Esse cara que foi morto é meu senhor. E eu quero o corpo. Aí o prefeito falou, eita, o fulano que é dono da fábrica tal, o cara é dele aí, libera o corpo. Aí depois ele paga o melhor funeral para Jesus, numa pedra, funeral de gente nobre, nunca foi usada, a sepultura, enrola o corpo de Jesus num linho finíssimo. O problema é o dinheiro, irmão? Mas Billy Graham disse o seguinte, na época, né, hoje não tem mais isso quase. Me dê o talão de cheque de um homem e eu direi o que ele ama. Hoje a gente pode dizer, me dê o extrato bancário de um crente e eu vou dizer o que ele ama. Por quê? Não está concluindo. Porque eu recebo uma capacidade extraordinária no assunto. Então tudo aquilo que ele te dá, ele está vendo o que é, irmão? A cidade, a comunidade, a igreja, as missões, o outro. Tudo que você recebeu não é seu. Tudo que você recebeu tem dono. Os evangelhos dizem assim, ó, ninguém recebe nada que não seja concedido do alto. E todo mundo vai prestar conta sobre isso. Sabe o que eu estou escrevendo? Um livro sobre arte e rock and roll. Para mim, esses caras que não se converteram e movimentaram multidões, vai pagar tudo de acordo com Efésios 4:11. Estava conversando com um pastor que não gostou, né? Onde que eu estava, meu Deus? Orlando, aí eu fui no show de uma banda, do Pantera, uma banda de heavy metal. Que é isso, pastor? Que é isso, seu testemunho? Falei, varão, não é onde eu estou, é quem eu sou. Quem eu sou? Você é o pastor Anderson, que defende, prega. Ok, então é isso. E eu estou capturando o quê? O sentimento de culto. Está lá, o cara lota um estádio, porque está lá em Efésios 4:11 o seguinte, ó. Desceu cativo ao cativeiro, deu os dons aos evangélicos. Desceu cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Sabe Renato Russo? Eu ouço aquele cara, não porque eu tenho prazer, eu ouço para chorar. Dizendo, que desperdício. Porque o dom dele não é dele. O dom dele é de Deus. E quando ele for julgado, se ele não se arrependeu enquanto ele ficou
mais de 1 ano numa UTI móvel na casa dele por causa do HIV, o filho dele testemunhou num podcast que ele intensificou o louvor. Eu creio que esse cara está salvo, porque várias letras do Legião Urbana são retiradas da Bíblia. E o filho testemunha, meu pai terminou a vida dele ouvindo só louvor. Mas se ele não se arrependeu e não nasceu de novo, não entregou a vida dele a Jesus, sabe o que vai acontecer quando ele voltar? Ser julgado por Efésios 4 como um apóstolo. Porque, gente, vamos lá. Eu sei que é complicado, tá? Dia 7 de setembro eu estou lançando um livro chamado A Arte é Deus, Deus não é a arte. O que eu quero dizer com isso? O que Renato Russo faz de bom não é ele, é de Deus. O patrimônio é de Deus. A capacidade poética tem dono. Não é da criatura, é do Criador. Como a criatura vive, aí já não é mais Deus. O bom, a arte, é Deus. A vida do artista que não glorifica Deus já não é mais Deus. Virou do diabo. E os shows desses caras é o que, irmão? Culto. Por que um artista lota um estádio? Porque ele está em Efésios 4. Ele é um evangelista, ou ele é um profeta que fala ao coração, ele é um pastor que conecta ao sentimento, como o Renato fez. Porque tinha uma multidão ali, ó. Eu estou com 43. Muitos de vocês aqui curtiram Legião Urbana. Pastoreou nosso coração. De forma satânica. Mas pastoreou. E vai prestar conta. Porque o dom que era para edificar foi usado para destruir. E o que mexe comigo? Que a gente está aceitando isso de maneira passiva. A gente não está mergulhando para, sabe, como diz Charles Spurgeon, ei, se as pessoas quiserem ir para o inferno, que elas saltem sobre os nossos corpos, porque a gente vai estar na porta do inferno gritando para eles não entrarem lá. A gente está aqui na igreja, nossa, minha igreja está marromeno, porque vocês estão esperando o problema vir. E a cidade de vocês está cheio de problema. É um culto às avessas. Todo show é um culto ao contrário. Porque não é um culto de adoração, né? É um culto de idolatria. A criação adorando a criação. Sem ninguém falar, vocês foram criados para adorar o Criador. Mas a pergunta é, onde está o sal? No saleiro. Onde que está a luz? Na luz. Aí não vai fechar a conta nunca, varão, varoa. E para encerrar, Jesus está dizendo que, de certa forma, ninguém sabe o dia nem a hora. E essa suposta demora de Deus voltar faz o crente se embriagar com os vadios. O que é isso? Perdeu o propósito. Perdeu o motivo. Por que sou o que sou? Por que faço o que faço? Se Jesus está demorando, eu vou viver meus próprios projetos. Se Jesus está voltando, eu vou viver a minha maneira. E Jesus disse assim, ó, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos demais servos? Ou seja, Jesus está contando que você é o irmão mais velho de irmãos mais novos. E ele te deu uma responsabilidade de, quanto mais você amadurecer, mais você se responsabiliza de cuidar dos seus irmãos e dar alimento a eles. Por isso que todo dom não tem você por alvo. Você é o rio do dom e não a represa do dom. Quem questiona, por exemplo, o dom de cura? Os teólogos. Eu não creio em dom de cura, porque tal ministro de cura morreu enfermo. Óbvio. Para mim é simples de responder, porque um ministro de cura morre de enfermidade. Sabe por quê? Pergunta, pastor Anderson, por quê? Orgulho, arrogância e autonomia. Eu sou tão ungido, tão bom,
que não preciso depender mais do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que a gente deve orar uns pelos outros. E quando estiver enfermo, chamar os presbíteros para nos ungir e orar. Então, o ministro de cura, ao ficar doente, quem imagina? Quem é pastor aqui? Levanta a mão. Vocês pastoreiam vocês mesmos? Não. Ah, minha mulher, não estou bem com ela, não. Aí você puxa uma cadeira e começa a falar consigo mesmo, se pastorear. Quem aqui é usado em profecia? É isso que eu te digo. Ou seja, o dom para si mesmo não funciona. Estou doente. Arrogância. Porque vulnerabilidade é poder. Jesus suou gota de sangue. O que é isso? O Deus, que é todo-poderoso, ensinou para nós que o verdadeiro poder está na construção da comunidade. Às vezes Deus vai permitir sofrimento para eu me conectar. Você vai ver daqui a pouco o institucional dos nossos projetos. Aí eu bloqueei 4 evangélicos cretinos há uns 3 meses, porque eu levantei um desafio ali de intervir na vida de uma mãe autista que estava tentando autoextermínio. Aluguei uma casa para ela, mobiliamos a casa, conseguimos terapia para o filho. Aí 4 irmãos canalhas mesmo, que tem que ser canalice, né? Maldade. Falou bem assim, não é mais fácil orar não para curar esse menino? Aí o outro falou bem assim, sabia que autismo é demônio, né? Aí eu falei bem assim, pronto, resolvemos. Então assim, convida todo autista, enche o estádio, aí você, bonitão, bota a mão na cabeça de todos e expulsa o demônio, velho. Resolveu? Tá bom. Mas pergunta se ele está fazendo o oposto do que ele critica. Mas voltando ao outro que disse, não é mais fácil orar para Deus curar? Aí, ó a crise. Eu sou pai de autista de nível 3 suporte. Meu filho tem 14 anos, é não verbal e ainda usa fralda. E por causa do diagnóstico dele, foi fechado o meu. Eu sou autista de nível 1 de suporte. Que é o que consegue desenrolar a vida, trabalhar, casar, pregar 5 horas igual eu prego, mas tendo todas as ressalvas, principalmente na questão do relacionamento, que é a questão primordial do autista. Ele não consegue fluir sempre e em todo momento na questão dos relacionamentos. Aí eu falo bem assim, a pessoa é tão cretina que se é fake a partir do pastor que ela diz edificar a vida dela. Aí eu fui para Deus, né? Não é mais fácil orar não para Deus resolver o problema. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Para eu poder encerrar aqui com a gente? Não. Orar pela cura do outro talvez seja incredulidade, não fé. Aí mexeu com todos os meus conceitos. Porque eu sou formado num vetor teológico de quê? Impor a mão sobre os enfermos e os curarão. Mesmo que o autismo não seja considerado uma enfermidade, ele é uma neurodivergência, uma percepção psíquica de compreender o mundo de uma maneira distinta, mas ele está compreendendo tudo, ele não está away, ele não é um deficiente intelectual ou mental, ele está ali, o meu não fala, mas, por exemplo, se ele não compreende, por que ele pega a tua mão e vamos passear? Pega a tua mão, vamos para o carro, pega a tua mão, vamos para a piscina, pega a tua mão, vamos para a água, pega a tua mão, vamos para a cozinha, ok? E o Senhor falou, não, é incredulidade. Orar pela cura do outro, na maioria das vezes é incredulidade. Aí eu sentei, será que é Deus falando comigo? Como assim? Aí primeiro, Deus me levou lá para Jó, capítulo 29. Eu fui, quando ele começa também a conjecturar com Deus por causa da situação dele. Eu fui os olhos dos cegos. Eu fui os pés dos aleijados. O pai dos pobres e dos órfãos, e as viúvas te louvavam pela minha existência. Eu falo, ele não orou para resolver o problema. Ele foi a solução. Ele disse que enxergou no lugar do cego.
Ele disse que andou no lugar do aleijado e levou o aleijado aqui no colo. Aí o Senhor levou para a parábola do bom samaritano. 2 crentes não fizeram. Um meio crente fez. O meio crente, que é o samaritano, ele orou ou pagou a conta? Pode falar sem medo, irmão. Ainda falou assim, ó, se ele gastar mais, quando eu voltar de viagem, eu pago. Sim ou não? Sim ou não? Aí o Senhor me venceu. Imagina, o Senhor me venceu, que arrogância, né? Porque a gente fica resistindo. O Espírito Santo quer levar a gente a um lugar de plenitude, de entendimento, e a gente fica brigando com Deus, sim ou não? Aí o Senhor me levou para o paralítico, que tinha 4 amigos. Aí o Senhor ministrou meu coração. Filho, sempre vai ser mais fácil eu fazer o que eu sou bom de fazer. Eu criei o universo. Você acha que para mim é fácil curar o enfermo? É só o que eu vejo, Senhor, no Evangelho. É fácil demais para mim. Falar, levanta e anda. Sabe o que é difícil? Curar teu caráter. Te livrar da avareza. Te divorciar de mamão. Esse é o mais difícil. O mais fácil é fazer o milagre no outro. O mais difícil é fazer o milagre em ti. O mais fácil é eu falar para o paralítico da Bíblia. Pega a tua maca, levanta e anda. Os teus pecados estão perdoados. Sim ou não? O que é o mais difícil? O paralítico ter 4 amigos. Aí eu, como um bom crente, eu já me joguei no chão. Eu não entendi. Quem quer ser amigo aqui de um paralítico? Quem quer limpar a ferida de um paralítico que fica no mesmo lugar, sentado, dormindo? Passar aquela água especial que eu acabei de comprar para um menininho que tem uma doença na pele. Passar as ataduras, passar a pomada, trocar a fralda, botar a sonda, limpar cocô. Dar comida na boca. Isso é fé. O Espírito Santo falou para mim, isso é fé. Ser amigo do paralítico é fé. Eu creio tanto que Jesus pode te curar, que eu sou tua cura momentânea. Vamos lá, o Nazareno está na nossa cidade. Aí os 4 amigos, mais uma vez, eles pagaram o boleto desse cara por quanto tempo antes do milagre? Pegaram o cara, vamos lá na célula do Nazareno. Chegou lá lotado. Caramba, velho, e agora eu quero andar. Ele é o filho de Deus, falou que cura. Calma aí. Aí calcularam, falou bem assim, ó, tu pode morrer. Mas a gente ama tanto que a gente vai escalar essa casa. Tu já tá ruim. Tu já tá aí nessa situação há 10 anos. Então, se a gente conseguir, ele vai te curar. Mas se tu morrer, sabe? Olha logo, me dá um abraço aqui, eu te amo. Então, vamos tentar, mas tu pode cair e morrer, beleza? Beleza. Quer? Quero, bora. Aí subiram com o cara. Então imagina, tira um drywall, a gente está aqui no culto, tira telhado, aí Jesus pregando. O que é isso? Ô Jesus, a gente ama demais, senhor. Meio mineiro, a gente ama demais aqui, ó, nosso amigo, cara. 10 anos aqui na cadeira, paralítico, e a gente ficou sabendo que você resolve esses trem aí, e a gente ama esse cara demais. Estamos chorando, cansados demais de ver ele sofrer. Pode descer ele aí? Desce aí. Aí desce. Aí Jesus, sem delonga, diz, pega a tua maca e pega o teu beco. É fácil Jesus prosperar. Difícil é você tirar o escorpião do bolso e ajudar alguém enquanto o Senhor não faz o milagre. Porque assim, ó, por que a incredulidade? Porque talvez a gente está pedindo para o Senhor curar porque a gente sabe que não quer ser uma resposta àquele problema. Em outras palavras, a gente está dizendo bem assim, Jesus, não me dê problema. Por isso a gente não está vendo cura, porque a gente não está orando por cura por amor.
A gente está orando por cura para se livrar de problemas. A gente está orando pela prosperidade do irmão, para o irmão não ter que depender da gente. Para o irmão não chegar ao nível de dizer, eu tentei de tudo. Porque assim, tem gente ruim? Tem gente escorada? Tem. Mas tem gente boa. Que só precisa de um empurrão. Só precisa de uma chance. Hoje eu sirvo 370 mães de autistas que foram abandonadas pelos maridos. Eu sei o que é uma tranqueira. Eu só ajudo de fato e de verdade 4. Porque não é porque a gente é amoroso que a gente é besta. Não é porque a gente é amoroso que a gente é trouxa. Então, geralmente eu dou tudo para quem não me pede nada, porque você tem que ser guiado pelo Espírito e pelo bom senso de analisar a pessoa, vendo que ela não está te manobrando, vendo que ela não está te enganando. Aí hoje, nosso projeto social paga aluguel para 4 viúvas. Faz as compras todo mês, compra medicação. Uma, a gente fez cirurgia no pé dela, que estava na fila do SUS há anos, o tornozelo quebrado. Pagamos R$16 mil para a cirurgia dela. Aí vai alguém assim, não era mais fácil orar pelo tornozelo, não? Eu penso o seguinte, se a gente pegou dizendo, ó o tornozelo, Jesus, e o Senhor mandou recurso, eu acho que é para a gente pagar. Porque assim, dentro dessa urgência da comunidade autista, essas mulheres beiram o suicídio. Então elas não querem ver apenas Jesus fazendo, elas querem ver um ser humano fazendo. A gente tem uma van, vai na casa dela, pega ela com carinho, leva o filho para terapia, faz a compra, pega ela para fazer a compra. Não estamos dando esmola, nenhuma cesta básica. Fique à vontade no mercado, faça o seu carrinho. Na hora que finalizar, chame aqui o diácono, ele vai lá e passa o cartão da associação do pastor. Então, a cura não é com Jesus, quando há uma dor profunda. A cura é no corpo. As pessoas querem ver a igreja serva, o pastor servo. As pessoas querem ver o corpo, porque elas já viram cabeça. Elas estão toda noite falando com cabeça do corpo. O mundo quer ver o corpo de Jesus se movendo. E é dever meu e seu, para agora eu encerrar de verdade, é dever seu não permitir que o cabeça do corpo saia sozinho, saltitando pelas ruas da cidade, assustando as pessoas. Porque se qualquer ser humano vê uma cabeça pulando sozinha, ela vai desmaiar de nervoso. Mas é isso que a gente está fazendo, abandonando Jesus, dizendo, Jesus pulando sozinho. Jesus espiritual, sem poder resolver um problema, às vezes, que é material. Tudo porque a gente não quer fechar nosso ciclo, a gente não quer amadurecer. A gente não está pronto. Minha esposa não gosta disso. Ela fala, tudo que você fala, tudo que você vive, está rodeado de possibilidade de cadeia ou martírio. Mas é o que a Bíblia, sabe? Porque assim, tem que estar pronto, falando, não sabe o dia nem a hora. Eu tenho que estar pronto para subir, eu tenho que estar pronto para morrer pelo motivo certo e ser preso pelo motivo certo. Eu tenho que estar pronto. Porque está aqui, posso vir, bim. E aí, tu está pronto? Por que as igrejas não estão pregando mais Maranata? Porque a gente quer fazer concessão com o povo. Ô Jesus, avisa que hora vai chegar para eu poder me organizar, não estou pronto não. Para eu poder resolver meus BO, para eu poder resolver meu caso extraconjugal aqui. Volta assim não, Jesus, de repente. Avisa antes. Mas ele falou que vai chegar de repente. Então a gente tem que ser a noiva que está, crente bom, crente pronto. Perguntaram para Martinho Lutero, se Jesus voltasse amanhã, o que você faria? Plantaria uma árvore. Não muda em nada, o retorno de Jesus não muda em nada a vida de quem está pronto.
de quem o ama, de quem o aguarda. Todo dia é o quê? Maranata, eu já entreguei tudo que eu sou, eu já entreguei tudo que eu tenho, não tem reserva, não tem cômodo trancado, não tem segredinho. Eu sou do meu amado e ele é meu, acabou. Mas o crente está cheio de amores, pela coisa errada, pelo Deus errado. Por isso ele não quer que as pregações falem sobre o retorno do Senhor. Porque parece que ele quer ficar, ele não quer subir, não. Não, Jesus só serve para pagar a minha conta, porque aqui, sabe? E Paulo disse, se a nossa expectativa em Jesus diz respeito só a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Jesus serve para pagar só tuas contas, resolver tuas crises conjugais e curar tuas doenças, és miserável. Porque um Deus perfeito, com uma vida perfeita e um céu perfeito, te aguarda. Perguntaram ontem para mim no Instagram, pastor, qual é o teu sonho? Aí eu botei a música Maranata. É o que eu espero. Aguarda o precioso dia em que virás. Isso é o que norteia a vida de um crente. Por que um crente se torna melhor do que é? Porque ele está norteando toda a sua vida e escolha nesse evento. Que evento? Jesus vai abrir o tempo e inaugurar a eternidade. Mas a gente está aqui querendo pagar boleto. Jesus, tu foi para a cruz para pagar boleto. Jesus, tu foi para a cruz para resolver o meu casamento, como se a gente fosse o centro do universo. Jesus, tu foi para a cruz para curar um câncer. É tudo bônus. Tudo tem. Tudo que eu estou citando aqui, tem que buscar mesmo. Tem, mas é bônus. O que é o alvo? A mesa. O Criador virou meu pai. Olha aqui, ó. Face to face. Tu é meu filho. Esse é o alvo. Se o boleto está pago ou não. Se o casamento está bom ou não. Se tem doença ou não. E daí? Por quê, irmão? Porque se a gente falhar, se a gente morrer, a nossa morte não põe um fim na nossa vida. A morte da matéria inaugura o que Deus chama de verdadeira vida. Por que a gente está resumindo Jesus ao que a gente pode receber aqui e agora? Se ele não fizer, a gente morre crendo. Melhorou meu casamento? Não. Continuo resistindo. Curou minha doença? Não. Morro crendo. Não só na cura, mas que se essa enfermidade tirar a minha vida na matéria, ela me fez um favor, porque viver é Cristo, morrer é... Mas teve um vírus aí que não deixou a gente mentir. Todo mundo nervoso. Bota máscara! Não porque a gente amava o próximo, mas porque a gente estava com medo de quê? Morrer. E minha esposa fala, você é muito apocalíptico. Ah, tá nem aí. E ela fala, e eu, meus sonhos como esposa e mulher. Ai. Que assim, ó, o que quer? Um ranchinho, uma chacarazinha, sabe? Ficar lá, envelhecer. Amém. Meu sonho é servir Jesus a minha vida inteira, com 60, voltar para Maceió, comprar uma casinha na praia, ok. Mas se ele não quiser isso, eu vou definir se ele é bom ou não por causa disso. Então eu tenho que fazer minha parte para depois ele falar, te autorizo. Do que eu tomar a decisão autônoma e ele dizer, não era a minha vontade. Então eu prefiro dizer bem assim, ó, Jesus, esculhamba a minha vida. E depois, se sobrar, deixa eu viver o meu sonho. É a música, né? Aí, se fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Como Jó, sabe? Só ele tem poder. Dá, tira, faz. Só ele é soberano. Ele vê o negócio 3D, ele vê de cima. A gente que está aqui, meu Deus, meu boleto. Ele está aqui, ó.
Meu Deus, meu problema. E ele tá aqui, ó, oh, que abestalhado, nem tá vendo que ali, sabe? Ali tá a curva, vai abestalhado, continua, entendeu? E a gente... É igual velório de crente. Tinha que ser diferente. Tinha que ser chazinho, louvor alegre. A gente só chora. Chorei bastante semana passada. Um filho de um pastor que já foi do meu ministério, o filho foi morto lá, espancado nas ruas de Brasília aos 18 anos. Acabou com o meu dia. Minha esposa chorou, dizendo, parece que eu perdi um filho. Porque eu ensino isso. A gente só chora descontrolado quando uma criança e um jovem morrem. Mas você vê crente assim, ó, a vozinha, né? Sabe? Ô irmão, o que foi? Por que não veio no culto domingo? Pastor do céu, não sei o que eu faço. Minha avó morreu. Quantos anos tinha? 90, 99, 95. Crente. Ô varão, me ajuda a te ajudar. Sabe? Se você abrisse assim, ó, a janela do céu, ela queria te dar um cascudo, que ela vai dizer assim, ó, sabe? Me deixa em paz, tipo assim, ó, tô melhor que você. Eu vim para um lugar, sabe, da conclusão da promessa. Aí tá a pessoa lá, sabe, a vozinha, 90, eu quero ir junto com ela. Tipo, não, você tem que desesperar, clamar por ressurreição, se a gente for enterrar uma criança. Oh Deus, por quê? Oh Deus! Mas o salmista disse, até 70, o que passar disso é cansaço, enfado. Glória a Deus, foi até... Eu quero ir até os 90 se Jesus não voltar. Mas eu não quero ninguém escabelando no velório. Quero lá dizendo, ó, servo fiel, testemunhando, sabe? Porque a perspectiva, se a gente concluir a fé, a perspectiva muda. Por isso o velório muda. Porque a gente concluiu. Se a gente concluir, a gente vai dizer, uai, mas a morte não acaba com a vida que a Bíblia prometeu. Por que está desesperado? Vamos dançar, vamos louvar, vamos tomar um chá, vamos tomar um café, vamos rir, vamos contar as histórias dessa pessoa. Eu queria ficar até às 5, mas tem que encerrar. Curva tua cabeça e vamos orar.